Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso webinar especial de Dia Internacional da Privacidade de Dados. Vamos lá para o próximo slide. Então, no painel de hoje, nós vamos ter três speakers: Flávio Chiga, que é Partner e Founder da B10Sec, Matheus Passos, DPO da L'Oréal Portugal, e Vlad Amarante, que é nosso VP Regional de Vendas para Security. E para todos os participantes, nós agradecemos de antemão a presença, e eu vou passar por algumas regras, algumas instruções aqui de como vocês podem interagir conosco durante a sessão. Então, próximo slide aqui, se vocês olharem. Okay, essa é basicamente a tela que vocês têm do Zoom, então na barra inferior do Zoom vocês são mais do que bem-vindos de fazerem perguntas durante a sessão. Cliquem aqui em Q&A na barra inferior e coloquem sua pergunta, e durante a sessão nós vamos fazer as perguntas para os speakers, ok? Um lembrete de que essa sessão está sendo gravada e posteriormente nós vamos enviar um link a todos vocês com a gravação para que vocês possam assistir posteriormente, ok? Então, Vlad, passo a bola para você. Obrigada. Olá a todos, muito obrigado aí pelo interesse e a presença no nosso webinar, seja ao vivo ou gravado, muito importante a sua participação. Bem, hoje a gente preparou um webinar bem interessante, somando aí skills e pontos de vista diferentes, né? Eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente. Eu sou Vlad Amarante, sou responsável pela operação da Security, que é um fabricante de solução, né, focado em gestão de privacidade, proteção de dados pessoais, agora com uma forte expansão para o mercado europeu também. Sou responsável pela área de América Latina e Portugal e Espanha. Flávio e Matheus? Bom, meu nome é Flávio Chiga, né? Bom dia a todos aqui. Eu sou sócio fundador, né, da B10Sec, né? A gente é uma empresa especializada nessa parte de proteção de dados e cibersegurança. A gente atua como DPO de grandes organizações, né? Entre uma delas é o próprio Grupo Boticário aqui de Portugal, entre outras no Brasil e na Europa. E a gente nosso objetivo aqui hoje é trazer um pouco mais da nossa vivência, né? Ou seja, nossa experiência que a gente já tem obtido nos últimos anos, né? Aqui o GDPR aqui na Europa já vai completar quase aqui 3 anos, né? Fora todo o histórico anterior que a gente já tem acompanhado aqui. Matheus? Bom, vamos lá, bom dia ou boa tarde a todos que estão aí assistindo com a gente. O meu nome é Matheus Passos e eu sou DPO, atuo como DPO, encarregado de proteção de dados na L'Oréal Portugal. Também sou professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. E, recentemente, fundei aí a DataUX, que é uma consultoria também na área de privacidade e proteção de dados, mas focada em temas como Privacy by Design e a inserção da privacidade, tendo em vista efetivamente os utilizadores, né, o titular de dados pessoais. Então, é isso, e já agradeço aqui antecipadamente pelo convite para participar desse bate-papo aqui com vocês. Obrigado, Flávio e Matheus, pela participação também. Vai ser, com certeza, um webinar bem rico aí de conteúdo. Aos participantes, a Marina comentou, temos aí espaço de perguntas e depois a gente vai deixar nossa informação de contato também. Bom, hoje a gente vai ter um espaço de conteúdo apresentado por cada um de nós. A gente deve interagir durante também a exposição de cada um. A gente vai começar pelo Flávio. Flávio, fica à vontade para compartilhar o seu conteúdo e começar aí a agenda de hoje, por favor. Então, vou compartilhar aqui o ecrã. Bom, já estamos vendo. O meu principal objetivo aqui, né, a gente falar sobre essa mudança do mindset, né, tratamento de dados pessoais, né. Eu resumi aqui, né, todos esses desafios, né, o que a gente tem visto em projetos, em clientes, né, e também
no próprio iniciativas, né, de outras organizações que a gente tem analisado, e trazer um pouco desses desafios, né, que essas organizações estão enfrentando ou já enfrentaram, né, no tratamento de dados pessoais, né, que essas leis, né, tanto as regulamentações europeias, né, do GDPR ou do RGPD aqui em Portugal, ela traz uma série de mudanças, né, desse mindset, né, e muitas vezes assim não fica muito claro, né, o que de fato a gente tem que fazer para tratar os dados pessoais de uma forma segura e em conformidade com a lei. Vou falar de uma forma assim bem breve, tá? Mas existe um relatório recente, né, emitido pela IBM, né, que fala sobre o prejuízo de vazamento de dados, né, no mundo, né? Mas de uma forma bem resumida, eu acho que é bem interessante esse valor, né, que eles colocam, que hoje, né, totaliza 3,86 milhões, né, de dólares, né, em prejuízo às organizações devido a vazamento de dados. Alguns aspectos bem interessantes que eu gostaria de trazer, alguns aspectos mais práticos, né? Um caso que a gente acompanhou, né, de um conjunto de profissionais da área da saúde, onde houve essa questão do erro humano, né? A privacidade e o erro humano. Então, esses profissionais da área de saúde, eles estavam utilizando o aplicativo Dropbox, né? Para quem não conhece, Dropbox é um aplicativo de armazenamento em nuvem, que tem uma parte que é gratuita, outra parte é paga. Mas, basicamente, né, o que aconteceu nesse caso que a gente acompanhou, né? Esses profissionais da área de saúde, né, eles eles partilharam, né, um servidor, né, na nuvem, no próprio Dropbox, onde todos os acessos eram partilhados. Só que na hora de configurar a aplicação, os profissionais acabaram permitindo com que os próprios ficheiros, né, do telemóvel, né, ele fosse partilhado dentro desse ambiente partilhado. E aí, o que resultou no final, né? Muitas pessoas no final tiveram fotos pessoais, dados sensíveis, né, como dados de saúde, né, acabou sendo partilhado de forma não autorizada nesse Dropbox. Então, ou seja, foi devido a uma questão de erro humano, acabou gerando impacto, né, um vazamento de dados pessoais. Então, são aspectos, né, que eu quero trazer para vocês neste webinar, para mostrar quais são os impactos de fato com relação a essas questões, né? Um outro caso bem interessante, né, que no Brasil existe, né, que é o Pix, né? O Pix é bem parecido com o nosso MBWay aqui em Portugal, ou seja, a gente faz uma transferência de forma rápida e fácil. Só que aqui em Portugal a gente coloca lá o número do telemóvel e faz a transferência, né? Só que no Brasil, né, o Banco Central, né, ele definiu, né, as regras de funcionamento da tecnologia Pix, e ele disse que, com base, né, em uma chave, que pode ser aqui desde um e-mail, um número de telemóvel, o documento de identificação, né, como se fosse nosso NIF aqui na Europa, você pode fazer uma transferência de forma rápida, simples, né, e sem custo. Só que agora, qual é a grande questão, né? A questão que a gente tem aqui é a falha no processo, porque quando eles elaboraram, né, esse processo, eles quiseram evitar o erro humano, ou seja, do fato de você indicar lá uma chave Pix por e-mail, por telefone, pelo telemóvel ou pelo documento de identidade. E eles quiseram evitar com que houvesse o erro humano das pessoas transferindo para as pessoas erradas, né? Só que, por outro lado, eles acabaram não respeitando o que a gente chama do princípio da minimização dos dados, né? E qual que é o impacto disso? São as fraudes digitais. As informações que a gente já consegue obter através de um simples e-mail, que hoje em dia e-mail a gente consegue coletar em qualquer lugar, né? Um número de telemóvel também, né? Então, essas informações que são, de certa forma, hoje em dia acabam sendo públicas, né? A gente consegue obter muito mais informações que deveria. Então, a gente consegue ter lá o nome completo da pessoa, onde a pessoa tem agência, onde ela tem
onde ela tem conta, né, bancária, qual que é o número da agência e conta, e os 6 dígitos do documento de identidade. E isso aqui é informação mais do que suficiente, né, para os cibercriminosos realizar as fraudes, seja por um telefone, né, ou seja, uma ligação, se passando pelo banco, seja através de um ataque phishing, né, que é pelo e-mail. Então, por um lado, né, a gente tem ali, ou seja, quando o Banco Central definiu esses requisitos, né, de privacidade, por um lado, eles quiseram evitar o erro humano, né, de transferências erradas, mas, por outro lado, eles acabaram facilitando, né, o impacto, ou seja, acabaram facilitando as fraudes digitais, né. Então, são princípios muito interessantes, né, que a gente tem que sempre respeitar. Toda vez que a gente for tratar, que a gente for desenvolver, né, uma nova tecnologia, uma nova solução, uma nova filter, né, na aplicação, que a gente tem que ter em mente, isso daqui a gente consegue evitar esses problemas através de uma análise de PIA, né? Então, é muito importante a gente entender quais são os impactos, né, por trás de uma exposição de dados de forma excessiva. Outro caso bem interessante, né, de um cliente que ele queria coletar dados, né, que em tese são os dados pseudonimizados, né, ou seja, ele era uma empresa, né, que tem diversas lojas, eles queriam coletar ali para fins estatísticos, eles queriam coletar ali as informações que as lojas conseguem coletar através do dispositivo Wi-Fi. Independente se o telemóvel tem um Wi-Fi, né, ou seja, a funcionalidade Wi-Fi habilitada ou não, qualquer dispositivo, né, que coleta as informações de Wi-Fi consegue capturar esses dados, né, entre eles o fabricante do smartphone, o endereço MAC, a localização, data, hora início e data hora fim, né. Como não é um dado que a gente consegue identificar de forma direta, né, ou seja, a gente, olhando para essas informações, a gente não consegue saber quem que é o titular desses dados. Só que o grande desafio nesse caso é que esse cliente ele tinha várias lojas, né? Ele tinha várias lojas espalhadas por várias cidades. E quanto mais dados eles coletam, mais seria possível você identificar a pessoa, né? Então, aí a gente leva, né, a uma série de questões que é essa questão da identificação do indivíduo, né? Então, será que a gente pode coletar esses dados sem consentimento? Ou, né, por mais que a gente solicite consentimento, como é que vai ser solicitado esse consentimento? Lembrando que o simples fato de você passar com o seu smartphone perto de uma loja, ele já consegue coletar aquelas informações, né? Então, são questões bem interessantes que a gente analisa e traz aqui para vocês entenderem um pouco dos desafios, né? Outra coisa bem interessante, né, que a gente vê essa questão do WhatsApp, né, que entrou nessa polêmica. O WhatsApp vai obrigar, né, os seus utilizadores a partilhar dados com o Facebook. Isso daqui na Europa não acontece, né? O WhatsApp deixou claro que aqui na Europa esses dados entre o WhatsApp e o Facebook não vão acontecer, né? Porque a gente tem o GDPR, né, a Comissão Europeia ela atua muito fortemente nessa questão. Então, mas é interessante a gente entender porque, assim, em outros países, eles obrigaram os seus titulares a aceitar essa partilha de dados, né? Então, isso é importante a gente lembrar que diversos dados, né, do WhatsApp vão ser partilhados, né, entre o próprio WhatsApp e o Facebook, né, que são a mesma empresa, mas vão ser agora partilhados de forma obrigatória. E que antigamente era algo opcional, né? Então, a gente tem desde informações como o número de telefone, o endereço, contatos e assim por diante. Mas acho que é importante, um fator muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, né? O WhatsApp, né, a gente acabou sabendo porque é uma empresa muito grande e muito polêmica, né? Mas quantos aplicativos que nós temos hoje instalados no telemóvel, né, no nosso smartphone, que já fazem essa partilha e que muitas vezes acaba nem sendo conhecido de fato, né, pelas pessoas, pelos titulares. Então, essa partilha indevida de informações, né, é algo que a gente, por isso que eu sempre recomendo, que a gente tem que sempre olhar
as configurações de acesso do aplicativo dentro do telemóvel, ou seja, a gente olhar o que de fato aquela aplicação está acedendo no nosso telemóvel, está acedendo nossas fotos, contatos, né? O que de fato a aplicação ela tem acesso. E a gente toma ao máximo de cautela, né? Que aplicativos a gente realmente instala, né? Porque eu tenho certeza que muitas das aplicações eles acabam partilhando dados com terceiros e acaba nem sendo tão público como acontece com o WhatsApp. Um outro fator bem interessante que eu gosto de trazer, né, que hoje em dia é cada vez mais comum a gente encontrar nas residências, né, as assistentes virtuais, que são chamadas de IoT, né. Essas assistentes virtuais, elas, para quem não conhece, né, mas elas são dispositivos, né, que através de comandos de voz ela executam uma ação. Só que a gente olha, existe toda uma questão da privacidade por trás disso, né? Eu acho que é muito interessante, é muito fácil, né? A gente fazer, né, um comando de voz e aquilo acontecer fisicamente, né? Por exemplo, desde ligar uma luz, fechar, por exemplo, um store, né, da janela. Então, são várias ações que a gente consegue executar através da voz, só que lembrando que todos esses comandos são registrados pelos esses assistentes, né? Nesse exemplo específico pela Alexa. Então, aqui aparece lá no histórico todos os comandos que foram foram falados, né, pelo titular, e que ficam registrados. E esses próprios dispositivos, eles deixam claro que eles precisam coletar bastante informações para poder melhorar, né, o serviço, né, ou seja, aperfeiçoar a execução do comando por voz. Só que, lembrando que da mesma forma que vocês conseguem visualizar, se alguém acessar essa sua conta, né, porque tem uma senha fraca, ou porque teve um vazamento, ou porque teve qualquer tipo de vulnerabilidade, eles também, da mesma forma que você está visualizando esses comandos, né, que você falou, ou às vezes você chamou a assistente virtual e ela executou e gravou aquilo que você está falando e não deveria ter gravado, vai estar registrado aqui, né? Então, a gente sempre tem que configurar também essas questões com relação ao histórico, né? E lembrando, essas assistentes virtuais, elas utilizam aplicações muito parecidas com o que a gente tem hoje nos telemóveis, né? Então, são aplicações que também conseguem ter acesso a diversos dados nossos, como e-mail, como telefone, como a nossa localização, né? Porque essas assistentes virtuais, se você perguntar para elas assim, olha, qual a temperatura hoje, né? Então, ela sabe onde você está e vai te dizer a temperatura daquele momento, né? Então, e até informações como, por exemplo, informações com a Amazon Pay, porque hoje você pode até fazer uma compra, executar uma compra de fato, né, através de uma assistente virtual. Você faz uma lista de compras e pede para Alexa, por exemplo, né, fazer o comprar e solicitar lá para a Amazon, né? Isso não funciona em todo o país, mas, bom, isso aqui é uma funcionalidade que pode ser executada também. E aí a gente começa a olhar sobre essa questão também da privacidade da navegação pela internet. É muito interessante porque diversas empresas, né, quando você acede diversos sites, ele aparece ali um banner embaixo falando assim, olha, esse site utiliza cookies para melhorar a experiência do utilizador e assim por diante. Só que assim, né, é importante a gente deixar claro que, de acordo com a lei, né, o titular ele tem o direito de aceitar e recusar o uso de cookies não essenciais, né, que são os chamados cookies não essenciais. Então, esses cookies não essenciais envolve Google Analytics, envolve cookies de Facebook, entre outros cookies que, se não forem habilitados, não vai impactar no funcionamento da aplicação do site em si. Só que isso aqui, né, isso gerou, né, não só para o próprio Google, né, como recebeu uma multa, mas também gerou para outras empresas menores multas, né, porque não tinha o simples fato de recusar o uso de cookies não essenciais. E lembrando, né, que ainda por cima algo que é muito importante a gente entender, que por mais que às vezes os sites tenham lá o aceitar e o recusar os cookies, algumas vezes esse recusar não recusa de fato os cookies não essenciais, né, e acaba habilitando lá cookies do Google, cookies do Facebook e assim por diante.
Um outro exemplo interessante, né, de um cliente que a gente avaliou é uma empresa de fotógrafos, né, e lá eles pedem, né, essa assinatura, né, ou seja, coleta o seu consentimento no tratamento desses dados, e aí eles tiram as fotos, né, que você contratou e armazena tudo isso numa página, né, numa aplicação web. Essa aplicação ela é cedida, né, pelo titular, onde ele vai selecionar as fotos que ele gostou e que ele quer que sejam editadas. E ali, né, na própria aplicação, a gente verifica lá que tem uma série de controles, né, de privacidade, de segurança, como certificado digital, a política de privacidade, o controle de cookies, consentimento no tratamento de dados. Só que uma questão que é importante a gente sempre entender é que como é que funciona isso por trás, né? Então, essas aplicações, muitas delas armazenam os dados em bancos de dados em nuvem. Só que esses bancos de dados em nuvem, né, como esse caso específico, ele tinha uma vulnerabilidade que permite que através das fotos armazenadas aqui em nuvem, uma pessoa não autorizada tivesse acesso às informações e coletava essas informações sem autorização, sem autenticação, né? Então, você podia coletar lá fotos, né, das pessoas que tiraram, que foram, né, registradas aqui para essa empresa, coletar ali sem o consentimento dela, sem autorização para isso. E até voltando aqui para o relatório da IBM, que eu falei no início, né, eles falam que 19%, né, das nuvens mal configuradas também foram uma das principais causas de vazamento. Então, só para vocês também entenderem o quão complexo esse cenário, porque a gente envolve até, por exemplo, que é o direito de esquecimento. A empresa em si, ele depois que é feita essa seleção e edição das fotos, eles habilitam o utilizador aqui e não acede mais. Porém, a foto na nuvem fica registrada. É igual no Facebook, né? No Facebook, hoje, se você publicar uma foto, ela fica lá por muitos e muitos anos. Eu nem sei dizer exatamente por quanto tempo. Porque se você tentar lá aceder a foto, ela vai estar lá, tem um link da foto. E é o mesmo caso aconteceu aqui, né? Ele gera um link da imagem e aquela imagem, de fato, não é apagada do banco de dados em nuvem, né? Então, a gente gera uma série de problemas aqui que muitas vezes o que a gente tem que entender é essa questão, né? Em tese, a empresa está em conformidade com tudo que é exigido na lei, né? A coleta do consentimento, o armazenamento, de certa forma, seguro, né? Uma série de questões que são exigidas pela lei. Mas quando a gente vai olhar a fundo, né? De fato, o que está escrito ali não é a verdade, né? Ou seja, existem vulnerabilidades que permitem ali a coleta indevida das informações. E um último exemplo, assim, bem interessante, eu queria trazer para vocês, né, de uma outra organização também que a gente analisou, que nesse caso aqui, essa empresa, né, ela tem diversos estabelecimentos, né, também ao redor do país, né, e quando você acede a um desses estabelecimentos, você coloca lá o seu código, aparece, né, numa TV grande ali, uma foto sua e o seu código do aluno embaixo. E olha só que interessante, né? Aparentemente falando, né? Não há, assim, não há nada, assim, que a gente possa dizer até esse momento. Mas se a gente começa a analisar um pouco mais a fundo, né, essa mesma empresa, ela tem aqui uma aplicação web onde os alunos conseguem aceder aqui aos seus dados cadastrais. E ali também, né, tem a política de privacidade, tem os controles de cookies, HTTPS, consentimento, né, coleta do consentimento, entre outros controles exigidos, né? Só que uma pessoa com uma má intenção, né, que verificar esse código do aluno aqui e através dessa aplicação, ele consegue manipular informações da aplicação e fazer o acesso a outras contas, né? Então, através de uma conta que ele tem acesso aqui na aplicação, e um código de aluno de um outro aluno, ele consegue acessar contas desse aluno que ele obteve, que ele tem o código, inclusive fazer o cancelamento de cadastro, né, entre outras funcionalidades, né? Então, e inclusive ele pode cancelar cadastro de, não vou dizer todos os alunos, mas diversos outros alunos, né? Então, para a gente entender que
o quão complexo, né, é de fato a gente garantir, né, a segurança nessa conformidade com as leis e regulamentações de proteção de dados. E o que eu quero, o último recado que eu quero deixar é assim, para a gente, hoje o respeito, né, no tratamento de dados pessoais nos obriga a mudar o mindset. Não é só olhar para a lei ou ter uma visão clara sobre cibersegurança que a gente consegue tratar os dados de forma segura, de fato, ou como de fato deve ser feito esse tratamento, né? A gente hoje tem que ter uma visão muito clara sobre a questão legal, sobre a visão de práticas de cibersegurança, entendimento da tecnologia a ser utilizada e conhecer sobre fraudes digitais, né? Então, tendo conhecimento, né, com base nessas informações, de fato a gente consegue mudar nosso mindset no tratamento desses dados e fazer, por exemplo, um relatório de BI adequado, né, a gente conseguir avaliar de forma adequada se realmente todo o processo, né, de tratamento daquele dado vai ser feito de forma correta, né? Então, essa mudança do mindset, ela é algo que deve acontecer, né, com todos os profissionais, né, não só os profissionais que atuam como DPO, mas todos os profissionais da organização, porque sem essa mudança de mindset a gente não vai conseguir de fato resolver esse problema que são os vazamentos de dados, fraudes digitais, e sem falar da conformidade com a própria lei e regulamentações, né? Então, Flávio, basicamente é isso. aproveitando um tema que você cobriu na questão de cloud, temos uma pergunta aqui do Décio, que ele pergunta se um vazamento de um serviço de cloud seria de responsabilidade da empresa que contratou esse serviço ou da responsável pela cloud, considerando que as configurações da empresa que contratou estivessem bem feitas. Lembrando, né, a responsabilidade é do controlador dos dados, né? Então, o controlador dos dados, ele que define as regras do jogo, né? Então, por exemplo, na Bitensec a gente tem servidores na Amazon, né? Nós, como controlador dos dados, nós somos obrigados a garantir com que esses dados sejam coletados, tratados, armazenados, né, de forma segura, em conformidade com a lei, né? Então, a responsabilidade é do controlador dos dados, né? Maravilha. Bom, eu peguei vários pontos aqui do que você comentou, que eu vou tentar conectar aqui também na minha próxima parte. Eu acho que foi bem uma introdução boa também. Acho que tem bons desafios aí que a gente pode refletir um pouquinho mais. Deixa eu compartilhar aqui, então. Obrigado, Flávio, por essa introdução. Obrigado, Flávio. Deixa eu ver aqui. Cadê o meu Zoom? Um minutinho, achei, beleza. Share. Então, eu vou agregar aqui alguns pontos rápidos. Eu acho que complementares e né, mais uma vez, sou Vlad Amarante aí da Security. Acho que hoje é o Dia Mundial da Privacidade, nós estamos falando de dados pessoais, então, refletindo rapidamente que privacidade é uma coisa boa para todos, né? É um direito básico nosso. Se você tivesse uma situação que falta a privacidade ou invade a sua privacidade, pode afetar a sua liberdade, pode ser um tema de justiça, pode ser até uma ameaça à sua segurança. E sendo isso valores tão importantes, né, acho que as empresas têm que sempre focar nisso como uma coisa prioritária e gerando assim mais confiança com seus clientes titulares de dados. A realidade que eu queria comentar hoje é que no mundo real e para praticamente todos os clientes, empresas que conversamos, né, existe um desafio grande onde claro que existem novas regulamentações globalmente, sendo o GDPR o grande exemplo global, e países seguindo isso, como aqui no Brasil e outros países, né? Mas que elevam a barra, controles e tudo mais, mas a realidade é que os dados se espalham, né? Pelos sistemas da empresa, sem controle. O próprio Flávio comentou casos de dados que foram para a nuvem, muitas vezes sem ciência, sem controle da empresa, coisas assim, ou que se espalham por fornecedores, né, que são provedores de cloud ou processadores de dados, e isso aí é o grande desafio hoje. Portanto, existe um relatório aí do IDC que comenta do volume de dados exponencial e tão crescente aí no mundo, hoje 810 mil petabytes gerados mensalmente de dados, o que é fantástico. As empresas coletam mais dados do que antes, processam em novos contextos. Por outro lado, se isso é tão maior, crescendo,
claro que crescem também os riscos à segurança, à privacidade e à conformidade a essas regulamentações, a boas práticas também. Então, o que eu queria comentar hoje é sobre essa expansão de dados. Se no mundo real, focado em dados pessoais, temos um volume tão grande, esses dados estão espalhados em uma grande diversidade de tecnologias no ambiente de cada empresa. Não é mais só naquele servidor dentro de casa, é agora também na nuvem, em várias aplicações, coisas super modernas e novas, como também coisas antigas que ainda estão no ambiente. Tem transferência de dados entre fornecedores, quem sabe até um volume interessante de transferência de dados internacional. Então, tem sempre uma expansão de dados. Diante do que nos traz aí as regulamentações de privacidade e os direitos do titular, um simples requisição de acesso a dados, uma retificação de dados, uma revogação de conformidade, nesse contexto aqui, é desafiadora, porque pode ser que a empresa não tenha visibilidade para atuar de forma completa e correta naqueles dados, né, da pessoa. E também outras situações, como, de repente, uma violação de dados, um vazamento, alguma situação que passou despercebida e não tinha essa visibilidade. Então, acho que existe uma sinergia interessante entre o ponto de vista de privacidade e de segurança da informação, tomando como base aí regulamentações ou padrões de mercado. São perguntas, muitas vezes, muito difíceis de uma empresa ter isso claro, né? Como, que informações pessoais nós temos? Não só baseado em entrevistas com as áreas, mas no mundo real mesmo, né? De quem são esses dados? É um titular? É um cliente? É funcionário? Né? Quantas pessoas e tal? Onde estão armazenados? E como é que a gente sabe por que eu tenho esse dado aqui, né? Qual a base legal? E no ponto de vista de segurança, se estão protegidos hoje? Se quem tem acesso a esses dados, né? Como é que a gente faz esse monitoramento, essa avaliação de risco de dados? Então, são perguntas bem desafiadoras que, no nosso ponto de vista, né, o que complementaria e ajudaria muito seria ter justamente algo mais tecnológico que nos desse essa visibilidade do dado armazenado e como flui na infraestrutura de TI e de cloud das empresas. Então, a questão da capacidade de descobrir dados armazenados e classificados ajudaria muito no ponto de vista de segurança, poder entender se temos dados armazenados que tem algum risco, porque são de determinado volume, tipo de dados pessoais, de alguma cidadania e alguma característica, né, que bate com algum risco ao negócio. Tomar medidas proativas para proteger esses dados e também controlar o acesso a dados, né, revisar se está de acordo com o mínimo acesso necessário. Do lado de privacidade, muitas vezes a gente identifica clientes que já fizeram um mapeamento dos ROPAs, o artigo 30 do GDPR, já tem visibilidade das atividades de processamento e sempre é relatado o uso de tecnologias, né? Usamos sistema X, nuvem, etc. Mas falta a visibilidade real dos dados lá dentro para confirmar ou complementar aquilo que tinha sido levantado baseado em entrevistas. Então, a descoberta de dados técnica no ambiente de TI complementaria ou reafirmaria aquela visão mais processual, trazendo mais clareza e atualização no ponto de vista de mapeamento de processos, né? E acho que especialmente no atendimento a direitos de titulares. Quando alguém entra em contato com a empresa, ainda que seja um pequeno percentual do seu público, certamente existem algumas requisições chegando ao longo do mês, do ano, e sempre recai para o time de TI. Avaliar se temos dados dessa pessoa, tomar ações referente ao direito solicitado. A parte de descoberta de dados ajudaria muitíssimo nisso, a automatizar e agilizar isso, né? E se tiverem violações também. Imagine que, de repente, houve uma situação que foi triada, avaliada e realmente é uma violação. Temos que notificar o titular quantas pessoas foram afetadas. Se não sabemos, vamos ter que notificar a todos, e o que é um dano à marca, algo maior. Então, aqui não estou falando de produto, claro que ajudamos nessas áreas, mas é uma disciplina, uma tecnologia no mercado hoje de descoberta de dados que eu acho que ajuda muitíssimo a cumprir, né, com regulamentos como a RGPD, SRAMS e outros, que na sua essência focam em dados pessoais. Se são dados pessoais, estão armazenados em ambiente de TI quase sempre, portanto, existe uma necessidade de ter visibilidade disso. Na nossa visão da security, a gente crê que a descoberta, a inteligência de dados, ela fomenta, ela potencializa duas áreas, seja de privacidade ou segurança, e juntas, muitas vezes, que são, né, várias necessidades aí mais operacionais do dia a dia do time de privacidade, de segurança e outros, que acho que ter essa visibilidade de dados vai
fomentar, vai melhorar muito o dia a dia disso aí. Falando desse tema operacional e do dia a dia, essa é a principal figura, né? O principal papel é o DPO, que sempre é o centro das atenções quando se fala de privacidade. Sem dúvida, um papel não só requerido para muitas empresas, mas estratégico e muito importante. É uma posição muito nobre, né? E no nível mais operacional, essa seria uma visão simplificada de tudo que recai aí para o DPO no dia a dia. Todos os dias temos que ficar atentos a possíveis requisições de titulares, a questão de visibilidade ou revogação de consentimentos, né? A atualização do seu processo. As empresas mudam os processos, surgem novas iniciativas, novos processos, né? Ao longo de um ano, de um mês, mudam as coisas na empresa. E será que estamos coletando novos dados pessoais, processando em algum contexto diferente? E a base legal? E a transferência internacional? E a transferência para outros processadores? Tudo isso é algo que deve ser sempre tratado aqui, documentado e avaliado como risco. E muitas vezes é algo colaborativo, precisamos envolver outras áreas, preciso de coordenação, então o DPO é uma pessoa muito estratégica. No caso de incidentes ou possíveis violações, fazer um acompanhamento, uma seleção e eventualmente a comunicação e com todo o registro para autoridades, né, que venham a necessitar. Só que eu acho que o principal componente que vai dar essa visibilidade e permitir até mais automação, eventualmente, é justamente o mecanismo de descoberta de dados, que poderia, por exemplo, ajudar quando chega uma requisição, saber se temos dados dessa pessoa e não perder tempo com isso, ou se temos sim os seus dados, que direito foi exercido e facilitar essa visibilidade e atuação. Assim como no mapeamento, como estávamos falando aí de ter ativos de TI selecionados em algum processo que talvez tenham falado que coletamos dados nesse contexto, mas na prática é algo diferente. O Flávio comentou, né, de dados ou violações que aconteceram por descuido, por armazenamento incorreto, por coisas que não eram conhecidas. Isso, o descoberta de dados ajuda e reflete na atividade de tratamento no artigo 30, no processo, inclusive como risco para ser mitigado. Então, aqui, sem entrar em detalhe de solução, mas são áreas, né, que tocamos, mas, claro, são também uma visão genérica de algo mais operacional que recai o DPO. Acho que é um desafio enorme. Sem dúvida, o mercado europeu é referência global nessa questão de privacidade, mas ainda assim vemos muito desafio, passado esse período de regulação já vigorando, nessa posição de DPO, onde oportunamente poderíamos ajudá-los também. Eu acho que além do DPO, né, do encarregado, que é o que está no spotlight ali, temos também outros times que estão envolvidos sempre. E, mais uma vez, eu acho que a visibilidade dos dados reais nos ajudaria a cada um desses times com alguns benefícios muito importantes, né, como descobrir a pessoal de dados, né? Descobrir realmente a mais granularidade, a mais amplitude dos dados pessoais armazenados e sensíveis que estão na custódia dessa empresa, ao time de privacidade, né, poder estruturar programas de privacidade melhor, segurança, claro, achar dados que tenham riscos, protegê-los, né, e ajudar a determinar o escopo de alguma violação. Times de marketing também a saber se temos dados de alguém e respeitar o tema de consentimento. E é o time de risco que vai poder acompanhar isso no nível mais realista de dados armazenados. Então, finalizei aqui a minha parte e minha reflexão seria de que o grande desafio, muitas vezes, para empresas que já começaram a conhecer a sua operação, a entender a coleta e processamento de dados pessoais, o next step seria, muitas vezes, ter a visibilidade dos dados reais, o que nos permitiria criar uma operação mais automatizada, quem sabe, mas também mais conectada ao mundo real dos dados que, como falamos antes, se espalham pela empresa, se espalham para fora, para processadores, para a nuvem, para outros cenários. Acho que, inevitavelmente, se estamos falando de dado pessoal, estamos falando também de ambiente de TI, onde falta muita visibilidade e fica como um ponto aí de atenção, claro, algo que também, oportunamente, podemos ajudá-los aí, depois nós vamos falar disso. Então, só quis complementar com esse desafio, né, esse ponto de vista adicional aí mais tecnológico um pouco. Ok? Vou passar a palavra para o professor Matheus. Bom, vamos lá começar aqui e agradeço já
aí pelas palavras do Flávio, as palavras do Vlad, e vou aqui, apesar de ter aqui uma visão não diferente, não diria diferente do que foi falado, mas diria complementar, porque tanto o Flávio quanto o Vlad trouxeram essa visão vinculada à necessidade da questão de segurança da informação, né? Um aspecto talvez um pouco mais técnico, e eu vou trazer aqui para vocês uma outra visão, que, como eu disse, é complementar, que é a visão mais em termos de negócios, né? Ou seja, entender de que maneira essa questão da privacidade e da proteção de dados efetivamente traz vantagens para as organizações. Claro, né, não posso aqui deixar de me apresentar mais uma vez, vi que entraram algumas pessoas aqui depois, então, só para dizer, né, que o meu nome é Matheus Passos, eu sou DPO na L'Oréal, Portugal, também professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e cofundador aí da Data UX, que é uma consultoria em que a gente tenta colocar e busca colocar sempre o utilizador em primeiro lugar. E a ideia, então, aqui, como eu falei, é mostrar exatamente este ponto que eu destaco aqui para vocês agora. Ou seja, o entendimento da privacidade como uma estratégia de negócio. Privacidade, claro, e proteção de dados. Aqui eu estou colocando os dois termos aí como sinônimos, ainda que juridicamente não sejam, né? Mas chamando aqui tudo de... Opa, foi, ó, o Flávio falou das assistentes virtuais, aí o relógio começa a ouvir a gente aqui bem na hora da apresentação, né? Então, enfim, é a demonstração prática disso que foi falado, né? Mas vamos lá, por que eu trago essa questão aqui da privacidade como estratégia de negócio? Porque as regulamentações, e aqui a gente foca, claro, no regulamento europeu, mas de maneira geral, diria eu, as regulamentações elas sempre fundamentam nessa ideia do princípio da responsabilidade. Quer dizer, o que é esse princípio da responsabilidade? Muito mais do que uma autorização, digamos assim, muito mais do que o Estado, né, ou uma agência reguladora ir lá e dizer assim, olha, empresa, você pode fazer isso ou pode fazer aquilo com um dado pessoal. Que era a lógica da anterior diretiva 9546 aqui na Europa, que foi, obviamente, revogada pelo regulamento europeu, pelo RGPD. A ideia é que agora a responsabilidade cai no colo das organizações. E daí a importância do que o Flávio trouxe a respeito da preocupação com as violações de dados pessoais, aí a importância do que o Vlad trouxe da empresa ter uma organização interna do ponto de vista técnico muito bem estruturada para evitar esse tipo de situação, e não só para evitar esses problemas de violações de dados pessoais, que obviamente nenhum de nós como titulares de dados pessoais queremos, mas também diria eu, como prevenção. Quer dizer, este princípio da responsabilidade, ele está vinculado aqui, ele está vinculado diretamente a essa necessidade de prevenir os problemas. Então, não existe mais essa ideia de que, bom, nós, aqui eu digo de novo, né, uma agência reguladora, alguma coisa assim, iríamos autorizar a empresa. É a empresa que decide, ela que diz, bom, eu vou ou não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu que vou estabelecer o nível de risco e por aí vai. E isso é extremamente relevante, por quê? Porque compete à organização demonstrar que ela cumpre a lei. Então, repito, não é mais uma lógica prévia de autorização da empresa, você pode fazer assim. É deixar a coisa no colo da empresa, deixar ali a proteção de dados e a garantia da privacidade efetivamente nas mãos da organização, e será ela que vai decidir, bom, essa atividade aqui eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, enfim, vou fazer de uma maneira ou de outra, e isso vai me trazer aí as consequências X, Y, Z, e eu, como organização, devo arcar com as consequências. Então,
é essa, e aqui para reforçar, essa eventual fiscalização das autoridades de controle, no caso em Portugal, né, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CNPD, ou a Agência Espanhola na Espanha, ou a CNIL na França, ou a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no caso do Brasil. De maneira geral, esta fiscalização ela é sempre sucessiva. Quer dizer, quando eu coloco ali o sucessivo, eu estou dizendo, ela é depois que a organização decidiu. E, portanto, aqui chamam a atenção, claro, de que só essa questão da segurança da informação ela não é suficiente, porque eu entendo que, na verdade, a questão da garantia da privacidade, nós temos aí o quê? 3 pontos centrais, que é o aspecto jurídico, o aspecto técnico vinculado à segurança da informação, mas também, e talvez até principalmente, é a questão do mindset, né, da mentalidade da organização em entender se ela quer efetivamente utilizar essa ideia de proteção de dados simplesmente para cumprir a lei, né, ou se ela quer tirar algum proveito disso. E quando eu digo tirar proveito, eu quero sim deixar muito claro que eu estou falando em obter lucros, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente vai chegar no final falando sobre isso. Então, nesse contexto, e aqui é óbvio, super rapidamente, toda organização vai precisar desenvolver esse seu programa de privacidade, essa sua estrutura de privacidade dentro da própria organização, né? Ou seja, vai ter de ter aí o DPO, como o Vlad falou, vai ter de ter o pessoal da área de TI, por exemplo, envolvido para poder analisar as questões mais técnicas, vai precisar do envolvimento do jurídico para poder, inclusive, verificar outras consequências para a organização, mas não só. Na verdade, todos dentro de uma organização precisam participar deste programa de privacidade, não só da sua montagem, como da sua manutenção, obviamente com responsabilidades e com graus de envolvimento distintos, mas efetivamente todos precisam estar juntos nesse programa, porque eu repito que esse programa ele não deve ser entendido apenas como um mecanismo para cumprir a lei. Logicamente que é necessário cumprir a lei, até mesmo para que se evitem aí os problemas, enfim, de multas e etc., como o Flávio comentou no início, mas, repito e enfatizo, muito mais como uma perspectiva para quê? Uma perspectiva para obter lucro, tá? Para que seja um diferencial da organização. E quando eu digo aqui obter lucro, eu não quero que vocês me entendam como alguém que está só pensando nessa questão do dinheiro, não é isso. É óbvio que essa questão da proteção de dados, ela envolve aí a proteção de um direito fundamental acima de tudo. Mas o que eu tento passar aqui, o que eu pretendo passar, é de que efetivamente esta ideia, ela não é uma ideia simplesmente de que a organização veja como gasto, né? Ou seja, ela garante aquele direito fundamental dos titulares, ao mesmo tempo em que ela ganha com isso. Então, eu acho que essa é efetivamente a mentalidade, ou uma mentalidade interessante, quando a gente pensa em termos deste programa de privacidade e dessa ideia de que a privacidade deve estar inserida como estratégia de negócios de toda e qualquer organização. Obviamente que aqui não é o nosso foco trazer todos esses detalhes deste programa de privacidade. Eu trago aqui 5 mega, né, ou grandes passos, ou amplas atividades que precisam de ser feitas dentro deste programa de adequação. Então, nós temos ali o mapeamento da situação da empresa, temos a análise da situação atual, quer dizer, primeiro você mapeia e vê o que tem, depois você faz a análise e diz, bom, o que eu tenho está bom ou está ruim, eu tenho de melhorar, eu tenho de mudar, enfim. Depois, claro, que se propõe melhorias, porque, obviamente, quando pegamos uma empresa em um processo de adequação, muito provavelmente essa empresa precisará de fazer alguma mudança aqui ou ali, criação desse sistema de manutenção contínua e essa avaliação contínua do programa de privacidade. E aí eu repito, enfatizo que estas etapas, obviamente, isso aqui não é feito da noite para o dia,
E, obviamente, que isso aqui, repito, deve ser sempre visto, ou pelo menos é a defesa da ideia que eu faço aqui, de que isso realmente deve ser sempre visto como um investimento, né? E até coloco aqui uma pequena brincadeira, né? Ou seja, é lógico que dependendo da organização, aqueles que tomam as decisões podem dizer essa frase aí, né? Podem virar para a área de privacidade ou para o time de proteção de dados, ou mesmo, óbvio, que não podemos desconsiderar o contexto de pandemia e todas as dificuldades econômicas, não temos dúvida disso, mas sempre vai haver aqueles que vão dizer essa frase, que criar esse programa de privacidade é caro, que criar esse programa de privacidade é drenar recursos de outras áreas, que isso não é prioridade, que drenar esses recursos ou retirar esses recursos de outras áreas vai levar à ruína da empresa, coisas que eu já ouvi como encarregado de proteção de dados em algumas situações. Então, assim, na verdade, pode ser caro, e aqui eu não estou dizendo que, enfim, seja aí super barato, não é isso, também não estou entrando nesse mérito aqui, mas eu identificaria aqui que a privacidade como estratégia, ela não é um gasto, ela não é um custo. Lógico que ela vai estar no orçamento de toda e qualquer empresa, eu repito, né? Não sejamos aqui irônicos de dizer, não, isso, enfim, é claro que isso vai sair de um lugar, é claro que vai haver inicialmente ali um gasto, mas eu acho que é necessário realmente ter essa mudança de visão de que ela deixa de ser um gasto ou deixa de ser um custo e passa efetivamente a ser o quê? Um investimento. E por que um investimento? Porque a empresa que não entende isso como estratégia de negócios, ela está arriscando a ter um custo maior em médio e longo prazo. E que custo é esse? Interrupção de negócios. As legislações, o regulamento europeu deixa claro que as autoridades de controle, elas podem o quê? Elas podem suspender, impor a suspensão do tratamento de dados pessoais. Então, eu quero que vocês imaginem qual empresa, né, que efetivamente consegue parar de tratar dados dos seus titulares. Basta que se pense. Quer dizer, até em última instância, eu sempre costumo dizer isso, em última instância, uma ordem como essa de uma autoridade de controle faz com que a empresa tenha de tirar o seu site do ar, porque no site, eventualmente, vai ter cookies, e cookies contêm dados pessoais, e se ela não pode tratar dados pessoais, ela não pode nem mesmo ter um site, ou vai ter um site completamente sem nada, né? Ou seja, não pode ter um telefone para o titular entrar em contato com ela, porque se isso acontecer, ela está tratando dados pessoais. Então, temos uma possibilidade de interrupção de negócio, temos uma oportunidade, uma possibilidade, na verdade, de perda de produtividade. Por que perda de produtividade? Porque quando não se enxerga a privacidade e a proteção de dados como estratégia de negócios, as empresas acabam muitas vezes por coletar mais dados, recolher mais dados do que o necessário. Por exemplo, podem fazer uma definição de perfil com dados que não correspondem à realidade e, portanto, ela está jogando dinheiro fora, me perdoem por usar essa expressão, mas ela está efetivamente fazendo isso. Se os dados estiverem desatualizados ou se ela recolher dados demais e ela está armazenando isso em algum lugar, foi falado anteriormente aí do armazenamento em nuvem. Então, a empresa, de repente, precisa só do nome do e-mail, mas ela também coletou ali o número do telefone, ela coletou a morada, né, o endereço da pessoa, e isso está sendo espaço em disco que a empresa está gastando, além de demorar mais tempo para ela atingir seus objetivos, consequentemente, perda de receita, tem a questão das multas, penalidades e acordos, e principalmente o impacto na reputação. E esse impacto na reputação, trago aqui essa questão das expectativas dos titulares. Como vocês podem ver aí, os 3 primeiros itens dessa pesquisa, feita aí no ano passado, indicam que 63% dos titulares estão preocupados com a segurança da recolha e do armazenamento dos seus dados pessoais. 57% buscam ter mais controle sobre os seus próprios dados, e não apenas sobre os seus próprios dados, mas com quem esses dados são partilhados.
e 51% entendem que vão partilhar dados com as organizações que eles confiam. Tá? Ou seja, estamos aqui tratando de uma questão de confiança e trago aqui também essa questão da privacidade como um diferencial, também resultante dessa pesquisa feita no ano passado. Ou seja, confiança e transparência são os diferenciais para toda e qualquer empresa hoje. E essa confiança, ela é obtida como? E aqui, né, é uma espécie de círculo, e eu diria que é um círculo virtuoso, não um círculo vicioso. Por quê? Porque quanto mais transparente a empresa for com o titular, mais confiante será o titular nesta organização. E isso aqui não é simplesmente um argumento de venda nem nada. Eu sempre também gosto de colocar, eu quero que você que está me assistindo agora pense em como você se sente quando você vê na mídia, por exemplo, que a empresa XYZ que houve uma violação de dados pessoais nessa empresa XYZ e que você tenha dados, você seja um consumidor dessa empresa XYZ. Como que você se sente com isso? Tá? Ou em relação a isso. Portanto, realmente aqui há essa necessidade da transparência que gera confiança nesse círculo virtuoso. E isso implica necessariamente, repito, em investimento em privacidade. Então, aqui temos aí algumas estatísticas, na média, e óbvio que aqui estamos falando aí de empresas talvez médias ou grandes até, em que, na média, essas empresas investem por ano $1,2 milhão. Então, claro, né, a gente tem de trazer, talvez, essa realidade do investimento desse valor para aquilo que é a estrutura e o tamanho de cada organização. É claro que, de repente, uma microempresa, né, uma pequena empresa, não vai investir esse valor, mas o ponto aqui não é o valor em si. Quer dizer, de dizer, olha, tem de investir $1 milhão por ano para garantir a privacidade como estratégia, não é isso. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que, se por um lado tem aí este investimento de $1 milhão, por outro lado você tem um retorno de 2,7. Ou seja, e ali temos ali o quanto que as empresas investiram e o quanto que elas obtiveram como retorno desse investimento. O que significa dizer que, na média mundial, o retorno sobre o investimento em privacidade é de 2,7 vezes. Como vocês podem ver ali, nesse círculo, tá? Não há, e nesse relatório da Cisco de 2020, não há absolutamente nenhuma indicação de uma empresa que teve prejuízo, que investiu 100 e recebeu 90 de volta em termos de privacidade. Ou seja, mesmo que a empresa invista 100, ela conseguiu pelo menos pagar esse 100, vamos pensar desse jeito. Quando você consegue perceber ali que existem empresas aí que conseguiram até mais do que isso. Né? Ou seja, tem empresas que conseguiram, claro que é ali 9%, mas empresas que conseguiram mais de 5 vezes o retorno do que elas investiram. E mesmo aquelas empresas que eventualmente, que a maioria, os 33% ali, elas receberam pelo menos uma vez daquilo que elas investiram. Então, a empresa que investiu 100 recebeu 200. Na média, tendo-se, portanto, que esse retorno sobre o investimento é de 2,7 vezes. E isso não é algo localizado aqui ou ali, né? Na verdade, nós temos esse ROI como sendo algo mundial. Nós temos aqui a indicação aí de vários países, de novo, nessa pesquisa da Cisco do ano passado, 2020, em que a Índia aparece como o país que teve o menor retorno, 1,9 vezes ali o que foi investido, enquanto México e Brasil são os países nessa pesquisa com maior retorno de 3,3. Portanto, não é um ponto, não é uma questão aí, digamos, limitada, né? Não é uma questão simplesmente de um país ou outro. Na verdade, parece aqui muito claro que a gente tem esse efetivo retorno quando se investe na privacidade.
E, como exemplo, para a gente finalizar, independentemente de gostos, né? Ou seja, de se gostar ou não desta ou daquela companhia, eu acho interessantíssimo como investimento nessa ideia de privacidade é aquilo que a Apple vem fazendo. Quer dizer, ela divulga claramente, não apenas aqui no seu texto que está lá no seu site, mas em comerciais, enfim, pequenos vídeos no YouTube indicando essa questão da privacidade em oposição aos seus competidores. Né? Nós sabemos aqui, especialmente aí, quais são os principais competidores. Curiosamente, né? Acredito que todos saibam aí, mas nunca é demais repetir, que a Apple, inclusive, está sofrendo uma ação na França, porque ela está defendendo a privacidade. Né? Ou seja, é claro que aí os competidores estão dizendo que ela quer deixar tudo ali para ela, não entro no mérito aqui. O que eu entro no mérito é de que, a partir do momento em que uma empresa diz que vai defender a privacidade e vai utilizar a privacidade como uma vantagem competitiva, chega-se ao ponto de outros entrarem na justiça e questionar isso. Também tem uma outra situação recente aí, que é a reclamação do Facebook sobre o tema. Tá? Então, deixo aqui esta ideia e aqui tomo a liberdade de me apropriar das palavras finais do Flávio, né? Quando ele colocou aí dessa ideia da gente entender a privacidade realmente como esse diferencial, um diferencial que traz efetivamente vantagens às organizações e que, repito, não, na minha visão, obviamente, não deve ser visto como gasto, como custo, né? No sentido de se jogar fora e não ter um retorno, mas sim efetivamente como um investimento que efetivamente acontece. Quer dizer, o investimento realmente está ali presente. É isso, então agradeço, deixando aí, né, contatos para quem tiver interesse aí em entrar em contato depois, seja pelo LinkedIn, pelo YouTube ou pelo Instagram, tá? Sempre o mesmo endereço aí, Prof. Matheus Passos. Agradeço e fico aí à disposição. Obrigado. Excelente, acho que foi super legal a nossa linha de hoje, né? Pontos de vista complementares. No ponto que você trouxe agora no final, fiquei pensando muito como indivíduo e sugiro que muitos também façam essa experiência de abrir requisições, exercer seus direitos. Isso já dá um sinal naquele tema de confiança, de quanto a marca valoriza os seus dados e o tema de privacidade como diferencial competitivo, né? Você vê que a experiência muitas vezes é ruim, a pessoa não consegue facilmente abrir requisições, não tem a resposta adequada. E fora as notícias de possíveis vazamentos, que isso teria um dano à marca e essa relação de cliente assim fica muito abalada. Claro. Então faz total sentido o que você comentou, assim. Muito obrigado aí, Matheus, pela palestra, assim, sempre é muito bom, né? Você sempre fala muito bem, gosto muito de escutar as suas palestras, e com certeza, né? É o que eu também acredito, defendo com meus clientes. A privacidade não é um custo, é um investimento e é um diferencial. Inclusive, um dos nossos clientes, eles trabalham com inovações médicas, né? E eles colocam lá que eles, né, inclusive diversos clientes, né, de clínicas deles, perguntam, olha, como é que está a conformidade de vocês com a lei, né, com a lei de proteção de dados? Uhum. E aí a gente tem que responder, olha, estamos fazendo isso, aquilo, porque de fato, né, uma preocupação. São nossos dados aqui, todos nós aqui somos titulares, né, assim, não é, a gente não está falando de um público específico, não, é todo mundo, Exato. né? Então, muito Eu bem acho que colocado. essa é o grande diferencial, a grande importância realmente de quem toma essas decisões a respeito desse tema, de efetivamente lembrar que, no fim das contas, todos nós somos titulares, né? Então, a gente precisa realmente ter isso em mente e entender que, pelo menos na minha visão, claro, eu diria que isso é uma tendência, ou seja, a gente não tem um retorno ou uma diminuição dessa ideia de defesa da privacidade. Eu entendo que realmente é ao contrário, né? É buscar garantir isso cada vez mais. Então, acho que quando a gente efetivamente se lembra de que, no fim das contas, nós somos titulares, isso acho que fica um pouco mais claro, né? Eu, como titular, tive aí algumas experiências no que o Vlad falou agora, do exercício dos direitos, por exemplo, e que foram péssimas.
Quer dizer, péssimas porque você envia uma mensagem querendo alguma coisa, alguma informação, e aí não tem a demora, ou tem só aquelas mensagens padrão, né, padronizadas. Então, realmente é algo que eu acho que isso precisa muito de ser revisto e entendido efetivamente como vantagem em relação aí a competidores, né, pelas empresas, claro. Uhum. Beleza, eu vou complementar com 3 slides finais rapidamente em nome da Security, porque é um momento interessante para nós também como marca, e passo aí para considerações finais. O recado que eu queria deixar é que a Security ela teve um ano de muitos reconhecimentos, como mais inovadora no IAPP e outros importantes reconhecimentos, mas que agora estamos focados no mercado europeu. O time designado para Portugal é esse que está aí, da própria Security, e somos representados pela BDASEC, né, do Flávio, e a nossa solução já totalmente adequada, direcionada ao RGPD. Temos depois outras oportunidades para falar especificamente de ferramental, mas o recado é que, além disso, uma ferramenta extremamente fácil, que vai ser uma base ou um framework muito interessante para adequação, para melhoria desse atendimento até dos titulares, especialmente. Sendo algo modular, eu já deixo aqui hoje uma sugestão. Existem componentes da ferramenta que são gratuitos para uso contínuo e que hoje a gente gostaria de deixar essa porta aberta para aqueles que tiverem interesse e que usem a ferramenta, como, por exemplo, a parte de consentimento, requisições de titulares, e se necessitarem de algo mais avançado, como Data Discovery, automação, sim, recursos que a gente pode habilitar futuramente. Então, aqui fica essa sugestão, esse next step, esse call to action para quem quiser usar gratuitamente, sem custo, continuamente fica à disposição o Open Privacy da Security. Okay? Mais uma vez, obrigado a todos aí pela presença. Eu vou deixar no final, de forma consolidada aqui, o contato de todos, e-mails, se alguém quiser entrar em contato. E já dou aqui minha consideração final. Acho que sempre é um prazer, né, ter essa troca de informações. São pontos de vista, sem dúvida, muito complementares, e nós aqui como fornecedores, o Flávio, né, e o Matheus como DPOs e consultores, então tem todo esse tema que agrega bastante, mas vemos aí que tem bastante espaço para debate no mercado. O tema de privacidade está em evidência agora, globalmente. Há um grande espaço ainda para entendimento aí das empresas sobre a prioridade que tem isso. Eu acho que ultimamente vai sendo enaltecido pelos vazamentos, pelas coisas ruins, mas temos que focar cada vez mais na coisa boa, né? E focar nos direitos do titular, na proteção dos dados. Então, do meu lado é isso, agradeço bastante a presença de todos. Aí, Flávio e Matheus, quiserem dar uma palavrinha final. Só gostaria de agradecer, né, a nossa parceria com a Security AI e a presença do Matheus, né, e a gente também a gente está planeando aí fazer próximos webinars, né, falando um pouco sobre os desafios no mercado do retalho aqui em Portugal, né, não só na Europa, mas também às vezes em alguns outros países, e contar aí com a presença do Matheus aí, que sempre traz bastante valor aí para essa troca de experiência aqui. Claro, eu agradeço aí mais uma vez ao Flávio, ao Vlad aí pelo convite, pela participação. Sempre é interessante aí a gente trocar ideias sobre esse tema, né? E o convite que eu deixo aí para o pessoal, tem ali o meu e-mail, claro, né? E como vocês podem ver aí, o domínio é o meu site, né? profmateus.com. Eu tenho uma série de webinars abertos que estão lá disponíveis. E, enfim, convido a todos aí a visitarem o site, né? Tem uma lista também em que eu mando materiais, convido a todos aí também, se tiverem interesse, a se inscreverem nessa lista, tem o link lá no site também. E, mais uma vez, então, agradeço, me colocando à disposição aí para novas parcerias, e é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Hoje é o Dia Mundial da Privacidade. Isso aí, feliz Dia Mundial da Privacidade. Um abraço. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.